E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno. E galera, no vídeo de hoje, no canal de hoje, nós vamos entrevistar a minha esposa. Nunca conheci ela. É casamento às cegas. Foi mesmo. Ai, ai. Amor, qual seria, na sua visão, sinais de que a pessoa está vivendo num relacionamento imaturo? De que ou a pessoa o cônjuge dela é imaturo, né, o parceiro, ou a pessoa é imatura, ou os dois são imaturos, assim. Como é que a gente poderia dar uma clareza que, tipo, pô, eu tô sendo imaturo nisso daqui, sabe? Eu acho que eu tô sendo imaturo nesse relacionamento, eu preciso melhorar, eu preciso buscar esse meu autodesenvolvimento. Ou não, eu tô casado com um menino, ou eu tô casado com uma menina, né? E a pessoa não quer mudar, o que eu faço, né? Imaturidade, gente, é a mesma coisa que você está relacionando com uma criança ou um adolescente. Então, normalmente são pessoas que fazem pirraça, literalmente. Aquela pessoa que não consegue dialogar. Tudo que você fala tem reações amplas demais. Então, por exemplo, ou é um tratamento de silêncio, ou é uma resposta, então eu vou terminar com você então. Ou é aquela pessoa que eu fico brincando que leva as coisas muito pro coração. Você fala alguma coisa tipo igual... Muito reativa. Muito reativa. Eu tenho um caso de um cliente recente que a namorada fez uma festa pra ele, surpresa, na casa dela. E era um namoro recente, então não tinha falado com todo mundo assim, né, ainda. Certo. Mas, poxa, se ela fez uma festa na casa dela, entende-se que estão namorando, né? Aí lá na festa, ele tava curtindo a festa e tudo mais, e ela ficou chateada porque ele não falou para as pessoas que eles estavam namorando. Aí ele, para resolver o problema, foi lá, pediu 1 minuto de atenção para a família toda, falou, gente, eu tô namorando com fulano. E ela ficou chateada porque ele falou que tá namorando. Porque ela queria que ele fizesse isso livre espontânea vontade. E ficou sem conversar com ele alguns dias por causa disso. Então, tá vendo essa imaturidade? É tipo, como eu vi uma vez, a mulher falando assim, eu gosto de rosas, você nunca me deu rosas. Ele, tá bom, então agora eu vou te dar. Não, ela não vale mais a pena, porque eu falei. Ué, a pessoa tem uma bola de cristal pra adivinhar o que você quer ou não quer? Então, essa é uma outra característica, né? A pessoa acredita que você é obrigado a adivinhar o que tá na cabeça dela. Gente, isso não acontece. Um relacionamento maduro, eu preciso comunicar. O óbvio tem que ser dito. Às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. Né? É aquela frase, né? Principalmente pro homem para adivinhar a mulher. O homem tem 2 bolas, mas nenhuma de cristal. Para adivinhar as coisas, né? O cara não é adivinho. Então, e tem muito homem maturo também, tá? Tem, não, com certeza. Por exemplo, eu tenho casos de clientes que sofrem com muita dependência emocional, que o cara não consegue ter a autoconfiança dele e ele fica enchendo a paciência da mulher porque ela não coloca a foto que ele acha que ela tinha que colocar no Instagram dela. Aí quando ela coloca uma foto, ele, não quero mais. Porque não é a foto de livre espontânea vontade. Então essas coisinhas, isso é uma imaturidade. É aquela pessoa que não tem uma identidade firmada e ela precisa que o outro valide aquela identidade dela o tempo todo. Essa necessidade de validação externa, o tempo todo. Tem que falar que ama o tempo todo, tem que estar fazendo coisa o tempo todo. E tem hora, gente, que dentro de uma relação, a gente tá numa relação, você percebe? Sim. Tem hora que eu tô ali no meu mundo fazendo meus BO, você tá no seu fazendo seus BO, e a gente compartilha os BO. A gente compartilha soluções. Mas não é eu ficar toda hora, e aí, amor? Eu te amo tanto, você é tão chuchuzinho. Não vai ficar fazendo isso toda hora. Não tem como, às vezes não dá tempo. E tem pessoas que precisam disso, entende? Porque até a questão, por exemplo, nós dois trabalhamos juntos. Até a questão de produtividade no dia a dia para resolver as coisas, não tem como a gente ficar validando um ao outro. Até porque existem 2 coisas, né? Existe a responsabilidade e a expectativa. Responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade tanto comigo mesmo quanto para você? Então, minha responsabilidade é o meu autodesenvolvimento, é as minhas tretas internas, a minha responsabilidade de entender o que está acontecendo comigo e de ter uma responsabilidade efetiva com você, né? Um cuidado com o que eu vou falar para você, como eu vou falar para você. E existe a questão também da expectativa. Como eu crio expectativas e idealizações que às vezes são falsas e impossíveis de acontecer, né? Tipo, por exemplo, eu quero ser reconhecido por você direto, eu quero que você me elogie direto. Cara, às vezes não vai acontecer, às vezes você tá cansada, você tá com problema lá de outra coisa, tá pensando, ou tá com problema no trabalho que tá te tirando a tua paciência. E eu não vou, tipo assim, ficar pedindo pra você me suprir uma coisa. Porque muitas coisas que eu vejo no relacionamento da pessoa que por exemplo, eu vejo muito que acontece muito isso, cara. As pessoas entram em relacionamento pra serem supridas.
E não o contrário. Se você vai entrar no relacionamento, você tem que pensar como é que eu vou servir essa pessoa. Será que eu tô pronto para servir essa pessoa? Será que eu sei quem eu sou já de fato? Minha identidade está afirmada de fato? Será que eu tô de bem com a minha... Claro que você não é a questão de perfeição. Ninguém é perfeito, só Deus. Né? Não é essa questão. Eu tô falando, você tem um básico já, uma base bem firmada, né? No sentido de, eu tô me sustentando, né? Eu tenho uma certa clareza da minha identidade, eu sei o que eu gosto de gostar, eu tenho uma certa maturidade emocional para lidar com críticas, porque relacionamento é espelhamento. Né? Eu tô me espelhando direto, eu me relaciono comigo mesmo, basicamente. Né? E você está se relacionando com você, basicamente. Então, relacionamento é isso, você se olhar sempre ali. Então, às vezes, você está esperando que o outro te reconheça porque você não se reconhece. É o famoso espelhamento. Assim, a gente sabe que ninguém chega num nível de maturidade da noite pro dia. Mas o principal de uma relação é a sua disposição, primeiro, em fazer aquilo funcionar e dar certo. 2, em ouvir o que o outro tem a dizer. Porque muitas pessoas não escutam, só reagem. Escute. Eu falo isso. E pessoas imaturas têm dificuldade de ouvir. É quando o outro vier falar com você, olha, eu não gostei disso. É você falar, tá, deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui. Sim. Deixa eu ver se isso realmente é algo possível de ser mudado ou não. Isso aí eu realmente não consigo. Que às vezes, só para explicar melhor essa questão que você disse, né? Do eu me relaciono comigo mesmo. É porque normalmente a gente se conecta com outra pessoa pelas nossas dores, feridas e padrões. Sim. Então, quando eu tô num relacionamento, eu começo a me relacionar, muitas das vezes, com essas dores, com essas feridas e com esses padrões. Não porque o outro é aquilo, porque eu vejo mediante a minha percepção. Então, eu começo a ver no outro o que está dentro de mim. É nesse sentido. Então, às vezes, a pessoa, assim... Tem gente que tem idealizações na cabeça. Eu queria que a minha mulher fizesse isso pra mim. Eu queria que meu homem fizesse isso pra mim. Aí se conecta com alguém e fica esperando aquilo. Então, você tá se relacionando com o que você criou na cabeça, não com a verdade. Eu tenho uma ferida da rejeição. Qualquer coisa que o outro faça vai bater nessa ferida e eu vou acreditar que eu tô sendo rejeitada. E às vezes não é. Às vezes o outro só tá cansado. E só tá querendo jogar o videogame dele, tá querendo descansar. Às vezes a mulher tá num dia que ela não tá querendo transar com você. E o cara pega isso, eu tenho que nem dizer assim. O cara pega isso como, nossa, ela não me ama mais. Cara, ela tá cansada, ela trabalhou o dia todo, cuidou de menino, lavou louça, arrumou casa, ela quer dormir. Ela não tá afim. Não é nada sobre você. É sobre ela tá no momento cansada. Aí como o cara tem a ferida da rejeição, ele leva aquilo pra ele como se, nossa, ela deveria estar me servindo. Isso não existe, é um ser humano. Existe muita deturpação sobre até que ponto é o papel da esposa e do marido dentro do relacionamento. Puxando o que você falou agora, sobre a questão da ferida e da rejeição, tem uma dúvida também que é interessante isso. Alguns homens falam muito isso, também mulheres, né? Mas eu vejo mais pro lado dos homens, que ele fala que mulheres... que eles gostam, muitas vezes um cara gosta muito da mulher, aí ele se apaixona por aquela mulher ou insiste naquela mulher e ela acaba querendo o malvado, assim, por exemplo, o cara que é cafajeste, o cara que é bandidão, enfim, não sei. O cara bom, apaixona a mulher e ela larga ele com o cara mal. Isso, mas assim, tipo assim, ela não gosta dos bonzinhos, mulher não gosta dos bonzinhos, mulher gosta dos cabas ruins. Né? A mulher, ou também tem mulher que realmente olha pro cara, pô, ele é tão bom, mas não tem aquela coisa, né? Aquela conexão. Isso seria essa questão do padrão e das feridas, alguma coisa do tipo? Sim, isso acontece tanto em homens quanto mulheres. Já escutei relatos de mulheres que se relacionam com o cara e o cara largou elas, isso é comum, por uma amante. Nossa. Que destruiu a vida do cara depois. Isso não é só em mulheres, não. Existe essa crença incorreta na nossa sociedade. Que toda mulher gosta de cara cafajeste. Não é verdade, tá? A questão é que existem mulheres que, infelizmente, a ferida tá lá atrás, gente. Não tô falando que a culpa são dos homens, tá? Aqui, senão a gente começa um dilema de gênero e fica essa meleca aí e não resolve nada. Mas existem muitos homens que foram péssimos pais ou nem foram pais. E o primeiro homem da vida da mulher é o pai dela. Então, se ela teve um pai, uma figura paterna, ou ela sofreu um abuso na infância, ou a primeira relação que ela teve, às vezes até ainda novinha, foi com um cara que quebrou isso nela, que ela aprendeu que homem não protege, homem não cuida, homem machuca e homem trai, o registro na mente dela de homem é isso.
Então ela vai sentir paixão e atração por homens que vão causar a mesma ferida nela. Porque isso é o famoso reconhecimento cerebral. É como se ela estivesse buscando o pai, é isso, mais ou menos isso? Normalmente. Então não é que a mulher gosta de cara cafajeste, é que essa mulher tem uma ferida do feminino dela, causado pelo primeiro masculino na vida dela, que a ensinou que amor é isso. Agora... Então, como ela não trata, ela não cura, ela não tem conhecimento, ela vai sendo movida pelas emoções. E aí, quando ela encontra o homem que gera essas emoções nela, ela, pronto, é o amor da minha vida. E ela sai do racional e entra nesse irracional das emoções. E aí, isso acontece com homens e com mulheres, é a mesma coisa. Um homem que carrega, às vezes, uma mãe narcisista, um homem que teve uma mãe com muitos traços, borderline, histriônica, uma mãe que o abandonou, ou as primeiras mulheres da vida dele, que ele sofreu muito bullying. Às vezes até um pai, se esse homem teve um pai que o machucava muito, ele tem um registro, a mulher também, mesma coisa. Aí no caso... Então ele vai se apaixonar por esse tipo de coisa. É interessante porque a gente chega na raiz, né, lá atrás, dos relacionamentos imaturos. Tudo começa do começo, né? Tudo começa lá atrás. Porque, por exemplo, pai e mãe. Se existe uma mulher que teve um pai, vamos supor, ausente ou até bruto, né? E o cara também teve um pai ausente e bruto. É interessante porque um homem e a mulher vai ter, talvez, o mesmo causador de uma ferida, só que consequências, feridas diferentes, né? Tipo assim, como isso vai desencadear na vida do homem. Porque, por exemplo, eu, como tive uma ferida paterna, eu meio que rejeitava o masculino. E devido a uma superproteção para minha mãe, eu comecei a ser um cara mais nice guy, bonzinho e até um pouco mais feminino. Eu cheguei a um ponto da minha vida de ser um pouco mais feminino, mais sensível. Porque eu comecei a rejeitar uma certa brutalidade que o homem tem que ter, uma certa fúria que um homem tem que ter. Isso não é sobre agressividade. Mas não é sobre... É sobre posicionamento. Isso é uma firmeza. Tipo assim, é uma coisa que até o Jordan Peterson fala, né? Que é tipo, você tem que ser capaz, você tem que ter um monstro dentro de você sim, essa fúria. Tem que ter essa capacidade, o homem sim, de ir pra cima, né? Tanto que é bom o homem tá indo pra jiu-jitsu, Muay Thai, academia, treinando isso, nessa questão da função do corpo dele de proteção, mas ele tem que ter esse monstro para ele saber lidar com isso, né? Para ele ter essa potência de ir para cima. E eu rejeitava isso. Então a questão da disciplina, da constância, da garra, da desbravar, de conquistar, de ir para cima. Por muitos anos, na minha adolescência, eu me retraía muito, eu não enfrentava. Até que, né, quando eu comecei a entender esse ponto aí e comecei a passar. Mas chega um cara desse, nice guyzaço, né? Um cara mais bonzinho demais, né? Pra quem não sabe, nice guy seria um cara bonzinho demais, que tem medo de dizer não pra pessoa, né? Tem medo de dizer não, tem medo de falar a sua própria vontade, tem medo de ser firme sem ser grosseiro. Porque uma coisa é você ser firme, uma coisa é você ser grosseiro. São duas coisas diferentes. Eu consigo ser firme no que eu quero e ser totalmente gentil com a pessoa. Né? E aí, por causa dessas feridas no passado, por exemplo, por causa de pai, vamos colocar só o pai por enquanto aqui, duas pessoas se unem, né, para um relacionamento e ficam um tentando, projetando suas feridas um no outro. É isso que acontece. E aí a pessoa não quer resolver, ela quer ter razão. E aí a gente entra naquele quesito, né? Você quer ter razão ou quer resolucionar? Gente, e tem uma coisa que eu falo com todo cliente meu. A gente estuda sobre tudo na vida, mas relacionamento a gente acha que sabe. É uma loucura, porque a gente aprendeu a se relacionar com quem a gente conviveu. Quem aí veio de família estruturada? Estruturada. 100%. Não tô falando pai e mãe morando junto, não. Bons casamentos reais, ou seja, aquele casal que... Gente, eu fiz essa pergunta... Todo cliente que chega pra mim, a primeira sessão, que é a sessão de anamnese, eu faço a seguinte pergunta. Você já viu seus pais tendo cena de carinho? Beijo, abraço, brincadeira. Posso dizer que 95% nunca viu. Só lembra de briga, atrito. Aqui nos comentários, fala aqui pra mim aqui. Você viu seus pais tendo momentos de carinho e de afeto? Afeto, brincadeira. Aqui, ó, beijar e fazer isso aqui. Será que você viu o seu pai e sua mãe fazendo isso na sua frente, cara pequeno? Tipo, cara, eu lembro mais cenas de briga dos meus pais brigando do que essas cenas. Era raro. Tinha. Mas era muito raro e a gente ficava muito tenso, porque qualquer coisinha, qualquer palavra diferente, a gente andava em ovos lá em casa. Porque qualquer coisinha diferente já era uma confusão,
já era uma briga, já era uma treta, alguma coisa do tipo, né? Então, e aí, lembra aquele lance do caos em casa, né? Quando você vive num lar familiar com caos, quando a gente começou a se relacionar, você vai começou a ter buscar paz, começou a ter muita paz, e minha cabeça interpretava a paz como estagnação. Se eu estou estagnado, eu estou parado, eu não sou homem suficiente, logo eu preciso ir atrás de uma guerra. Então você acaba sendo o quê? Aquele cavaleiro, aquele homem que sempre está se enfiando em guerras. Mulheres também, tá, gente? Eu vejo muito isso acontecer com todos os casos que eu pego de homens que sofrem de muita dependência emocional, mulheres também, que cresceram em lares muito tumultuados. Quando tem uma relação saudável, essa própria pessoa sabota aquela relação porque ela não consegue lidar com a paz. Ela não consegue ser amada por quem ela é. Agora, muita gente aprende que amor é algo muito condicionado. Então, ser amado por quem eu sou não faz sentido. E aí aquela pessoa começa a criar atrito e às vezes isso acontece mais em homens que mulheres, mas mulheres também. Às vezes o cara busca uma relação fora pra ter aquele caos que ele não tem dentro. Putz. E aí ele destrói o relacionamento dele. Eu já passei por isso, já fui fruto disso, né? E já vejo muitas pessoas passando por isso. Eu tenho casos de clientes que destroem relações incríveis porque ele não sabe lidar com uma mulher que verdadeiramente o ama. Isso existe. Agora, dos dois lados, viu, gente? Mulheres também fazem isso. Não teve a mulher do Kaká que aconteceu isso com ele lá? Sim. A gente não sabe direito a história, né? Mas aparentemente ela teria esse padrão. Ela não consegue lidar com o homem que a ama e trata ela bem. Ela falou que era perfeito demais e não dava. Então, às vezes, o problema da sua relação não é a relação. É você que não sabe lidar com um bom relacionamento. Aí, pegando essa questão da mulher do Kaká e tudo mais, já aconteceu, já vi fatos, casos, de uma mulher, ela rejeitar o cara porque ele era muito bom e aí ela ficou com medo de machucar ele, alguma coisa não ser bom o suficiente e a mulher rejeitar ele. Homem e, também. tipo, o que é isso por trás dessa questão? É a mesma coisa? Assim? Normalmente a pessoa tem uma crença de não suficiência, ela não se sente boa mesmo, e na cabeça dela ela acredita que precisa se relacionar com pessoas inferiores a ela, o que ela considera como inferior. Porque, gente, o que é inferior? Depende da sua concepção. Tem que ter uma régua, tem que ter um referencial, né? Tem que ter por exemplo, eu pego casos de clientes que não conseguem ficar, isso é mais em homens, com mulheres que ganham mais que eles. Porque eu me sinto inferior quando a mulher ganha mais que eu. Ao invés de pegar esse incentivo para aumentar seu padrão de vida. Não, vou trabalhar mais, vou estudar mais, vou me dedicar mais para chegar cada vez mais no nível dela, financeiramente, ou até ultrapassá-la, porque não é uma competição. Sim. Uma boa mulher com o cara, ela faz ele crescer muito mais. E tem homens que não conseguem lidar com isso. Eu tenho casos de clientes que às vezes começam um bom relacionamento, a mulher já é bem sucedida profissionalmente, e ele termina e arruma outra mulher que tem, às vezes, o famoso Salvador em ação, né? Muitas vezes é o homem que tem a síndrome de Salvador, tá? Ele não quer uma mulher já pronta. Ninguém tá pronto, né? Ele não quer uma mulher que já tem estabilidade financeira, que tá bem resolvida, que faz terapia. Ele quer uma mulher problema, que tem um monte de filho que tem de cada pai, que tem dívida, que tem transtorno, que não sabe lidar com ela mesma, porque aí ele vai se sentir homem, eu vou salvar ela, eu vou cuidar dela. Sendo que, na verdade, não é isso. É só o salvador dele interno tentando validar a masculinidade dele. Aí, porque ele não se sente homem o suficiente. Aí vamos supor que esse cara realmente consiga a mulher, problema. Ele meio que conserta ela. Ele, possivelmente, se ele não curar essa ferida, ele vai deixar ela pra trás de outra problema. Às vezes, é porque é um relacionamento fadado ao fracasso, normalmente, né? Esse cara pega essa mulher problema, essa mulher também tem feridas, normalmente as mesmas. Reparem, normalmente os casais se conectam pelas mesmas feridas. Problema com pai, problema com mãe, já foi abandonado, já foi traído. Aquelas pessoas se conectam e normalmente essa mulher, assim que ela estiver bem, ela dá um pé na bunda dele. Agora, porque ela tem uma ferida, que é a mesma dele, que é a da rejeição e do abandono, que ela normalmente abandona pra não ser abandonada. Isso acontece muito, tanto com homens quanto com mulheres. Agora, aquela frase que o pessoal fala assim muito: o homem busca, entre aspas, a mãe, né? E a mulher busca o pai. É 100% verdade ou, na verdade, ela tá buscando aquele que feriu mais ele? Porque, tipo assim... Vareia, como se diz. Porque, por exemplo, tem caras que, na verdade, busca o pai da mulher, né? Tipo, uma mulher parecida com o pai.
Porque como ele tem treta com o pai, ele acaba buscando uma mulher que tem a personalidade parecida com o pai. Isso tem várias vertentes. Por exemplo, tenho casos aqui de mulheres que foram abusadas pelo padrasto. Normalmente ela busca um homem que tem algo do padrasto. Nossa. Por quê? Porque aquele homem foi o homem que mais marcou a vida dela. Tenho casos aqui que não é isso. Às vezes o cara teve uma mãe e um pai com alguns problemas. Ele vai buscar de forma inconsciente sentir aquela mãe e sentir aquele pai. Ou seja, a gente se conecta com as feridas nossas. Feridas de rejeição, abandono, traumas, mesmo os pensamentos. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que eu não sou bonita, que eu não sou boa, que ninguém vai me amar, que ninguém vai gostar de mim, a tendência é me conectar com alguém que pensa igual. Mesmo que aquela pessoa seja narcisista. Por quê? Porque o narcisista, na verdade, ele se sente um bosta. Ele tem, mas ele não aparenta, né? Mas ele tem uma capa de que eu sou fodão. Então eu sempre me conecto pela base. Eu vou me conectar com alguém que tem a base igual a minha. E, gente, uma coisa que é importante falar aqui, tocando nesse assunto que me veio aqui te falar, pouco se fala sobre o abuso masculino. Eu tenho mais de, sei lá, vamos pôr um número aqui, uns 85% dos meninos já foram abusados por alguém da família, tá? Então existem muitos homens que ou vão para uma hipersexualização por causa disso, ou vão para uma feminilização por causa disso e não sabem. Porque o abuso, ele pode ser N coisas. Uma criança de 7 anos de idade que tem acesso a uma revistinha da Playboy, ela está sendo destruída emocionalmente por aquilo. Não está pronta para aquilo, não está na idade, na maturação para aquilo. Porque eu tenho casos de homens, tá? É bom falar sobre isso. Com certeza. E os homens que quiserem falar aqui sobre a experiência deles, pra gente poder ajudar, tá? Que foram abusados por primo, abusados mesmo, tá? O abuso em todos os níveis. Foram abusados por primo, pelo irmão, pelo tio, que eu tenho de caso de cliente que foi abusado sexualmente pelo tio, não é brinquedo, tá? E tenho casos de clientes que foram abusados por babás, porque sim, mulheres também fazem isso. Já tive caso de um cliente que a babá, com 3 aninhos de idade lá, fez ele fazer oral nela. E esse homem cresceu todo destruído mentalmente e psicologicamente, tá? Então avaliem, porque às vezes os problemas da sua vida na área sexual são frutos de um abuso. Nenhum homem, eu poderia deixar isso registrado em algum lugar e dar um carimbo aqui se eu tivesse na mão. Nenhum homem precisa transar 24 horas por dia. Isso não existe. O homem sabe dominar o instinto dele. Nosso corpo é para isso, porque Deus fez homem e mulher perfeitos. A mulher não é estimulada tão facilmente. Então o homem precisa aprender a conter isso. Porque quando o homem aprende a conter a energia sexual dele, ele cria coisas incríveis. Cara, Então essa hipersexualização que o homem está sendo doutrinado pode ser fruto lá de trás, viu, gente? Então cuidado com isso, porque existem muitos homens que perdem o cuidado com o feminino, a proteção com o feminino por causa de coisas praticadas lá atrás. E a tendência é ele se conectar com mulheres que vão abusar dele. Em algum grau. Às vezes não é a nível sexual, às vezes sim. Mas ela vai abusar dele de algum jeito. Financeiramente, até botar ele pra baixo com a identidade dele, a masculinidade dele. Exato. Mulheres que vão fazer ele se sentir violado, ele adulterado, ele não... Às vezes esse homem vai estar com uma mulher que vai extrair o pior dele de forma tão grande que ele não vai nem se reconhecer. Então, mulheres, é a mesma coisa, tá, meninas? A gente que já sofreu abuso, eu falo que o abuso, ele quebra o feminino. E, infelizmente, atendendo mulheres há muitos anos e sendo uma dessas mulheres, eu ouso dizer que o nosso feminino nunca mais será o mesmo. Porque o feminino precisa ser cuidado, protegido e ter toda uma pureza para florir. Então, se isso é quebrado bem na fase inicial ali, aquela mulher nunca mais vai conseguir ser aquele feminino delicado. Ela vai conseguir, mediante tratamentos, processos de cura, mas ela sempre terá, terá uma dificuldade de confiança, uma abertura completa dentro dela mesma, assim. Ela sempre vai ter um pé meio atrás, vai ter a cicatriz ainda, mas mais que cure. Eu acredito mais que muito, cure, assim, mas ainda muito, fica a marca. Eu acredito muito nessa questão espiritual também, mas, tipo, porque, por exemplo, o vício de pornografia, né? Foi viciado por 16 anos. Então, vamos supor, quando eu era pequeno, eu lembro que
as músicas que meu pai escutava, vestidos, etc., era sempre relacionado à mulher, muitas vezes, né? Hoje, tinha uma música antiga que eu escutava, só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é louco por mulher, né? Tipo assim, pode ficar careca, pode ficar quem, mas não pode ficar sem mulher. Soltaram uma bomba no cabaré, voou pra todo lado um pedaço de mulher. Então, eram as músicas que a gente escutava quando era pequeno. Aí você vai pra TV, aberta e tudo mais, tinha as dançarinas, né? E você vai brincando e tudo mais ali, vai escutando que realmente aquela crença, né, que um homem tem que ser um homem machão mesmo. Você tem que ter muitas mulheres, tem que ser o pegador. Tem que ser homem, um homem tem muitas mulheres. Isso. E aí, sempre buscando essa parte do hedonismo, né, buscando essa parte do sexo em si, né. E você é doutrinado para pequeno pensando nisso. Então eu lembro que eu ficava querendo assistir filmes que tinham esse teor de coisas escondidas, eu era pequeno, até ter acesso à pornografia. Aí aquele lance, o que você foca expõe na sua vida. Então se você foca na sua vida reclamação, se você reclama, você vai ver seu problema, você não vai olhar para a solução. Se você não agradece as pequenas coisas, você vai acabar olhando só porque é ruim na sua vida, você não olha para as coisas boas. Então, o seu foco expande. Se você começar a ser viciado em pornografia, você consome pelo menos ali de 1 hora, 2 horas por dia, né? Como era no caso um tempo atrás. Você vai começar a olhar para aqui. Porque a pornografia, os ângulos dos filmes e tudo mais, é sempre focado por formas sexuais. Detalhe, né? Tá programando sua mente. E aí você tá programando sua mente pra quê? Acreditar que sexo e relacionamento é aquilo. Aí o que acontece? O cara chega lá, já vai fazendo os bedelhos sem nem ter nada com a mulher, basicamente. Não tem aquele não tem um trabalho aquela atenção. Então você tá ali assistindo, aí você já ficou excitado, né, molhado, etc, com aquilo. Aí você acredita que, pronto, alto índice de dopaminérgico. É simples assim. E é simples assim o sexo. Aí você vai querer se relacionar buscando isso num relacionamento, sem entender que relacionamento não é só o bem bom. É como se fosse uma fazenda, irmão. É lapidação e trabalho, lapidação e trabalho. O pessoal fica, eu quero muito fazenda, né? Porque eu quero sair da cidade e ir pra uma fazenda, não sei o que tal. Mas ninguém sabe o trabalho que é uma fazenda. Né? Ninguém sabe o trabalho que... Até o vaca não dá leite, tem que tirar, né? O Cortella, né? O Cortella fala muito isso. Tem que tirar. Então, no relacionamento é isso, é trabalho. Tem que fazer um DJ, tem que mudar a estação de rádio na mulher, tem que fazer um bocado de coisa lá, tem que fazer a dança da acasalamento. Do acasalamento. Os animais já ensinaram. Pra mulher ela conseguir ter uma vontade, né, para começar ali o riacho dela, né, começar a fluir. Entende o que eu tô falando? Meu Deus. Então, pro cajado do homem começar realmente a fluir no rio. Mas, o que eu quero dizer, mas isso dá trabalho. E aí tem muitos homens que a mulher, às vezes ela não é performática, porque ele acha que é aquilo ali, ele começa a olhar para as mulheres olhando com aqueles olhos da pornografia, pô, mas a bunda dela, pô, mas a coxa dela, pô, mas essa mulher. Aí ele começa a ter uma crítica, um olhar crítico. Desconecta da real essência daquela exato, mulher. porque ele não olha mais, ele olha pra capa. Então aí muitos homens caem nisso. Ele não tem um alto nível de autoconhecimento, nem de maturidade emocional, nem do que é um relacionamento. Ele não tem sabedoria sobre esse âmbito, sobre o interno, né? Sobre emoções e lado espiritual. Ele não tem a mínima ideia do que é isso. Aí ele olha somente pra capa. Aí às vezes a mulher uda, né? Que você fala, né? Aquela mulher uda de academia, modelo. Só que a mulher é cagada por dentro. E o cara também pode ser cagado por dentro. Pronto, aí se atraem pela superfície, mas quando começa a ir pra realidade, pro dia a dia, não. Esse relacionamento não presta não. Porque começa a lembrar de pai e mãe, começa a lembrar das tretas, aí já quer separar, quer ir embora. Até fica junto, mas nesse não, fica junto, mas fica um aturando o outro. Fica um traindo ao outro, muitas vezes. Quantos homens ficam por aí bebendo, pra aliviar a dor, né, ou pornografia, fica desejando outra mulher por aí passando e fica ignorando a mulher que tá no lado dele. Entende? Quantos homens? Porque ele não quer resolver a situação interna e nem quer resolver a pessoa. Ele não quer plantar na pessoa, né, a questão do relacionamento de si.
de conversar, de alinhar, de ter esse trabalho. Então, a pornografia, ele tira essa paciência do homem. Porque o homem ele precisa ser paciente. Ele precisa ter essa firmeza. Ele precisa ter essa rocha do que, tipo, por exemplo, você tá preocupado com alguma coisa, você fica falando alguma coisa do tipo, a mulher fica falando. O homem, ele tem que estar, tá bom, entendi, vamos resolver. E tá tudo bem, ele dá estático. Porque ele entende que ela tá com problema. Ele não fica, nossa, essa mulher me perturbou demais, cara. Nossa, não, tá falando de novo. Sabe, fica essa impaciência. Por quê? Porque ele tá buscando outra coisa, ele tá com outra expectativa. Ele não entendeu que o objetivo dele, na verdade, dentro do relacionamento é ser essa rocha. Tem uma coisa, assim, eu discordo de muitas coisas que são ensinadas. Falam que o homem é mais visual que a mulher, certo? Será? Ou será que o homem é doutrinado a ser mais visual que a mulher? Porque eu acho vamos pensar aqui, vamos lá, racionalmente falando. E se não existisse pornografia? E se nunca tivessem falado para homem algum que a mulher YZ é a ideal? E se os homens tivessem sido ensinados a aprender a admirar o coração da mulher ao invés da bunda? Será que ele seria realmente visual? Ou será que é só uma doutrinação? O sistema, ele tenta fazer com que a gente acredite que o contrário do que foi criado é o certo. Que, na verdade, vamos pôr que a teoria de Adão e Eva é real, né? Vamos colocar que é real, para muitas pessoas é, outras pessoas não é. Então, não tô falando de religião. Mas vamos trazer como uma teoria aqui. Era um homem e uma mulher só, e aí? Eles não tinham padrão de comparação, certo? Será que não é aí que entra o problema? Hoje a gente tem uma vitrine. O Instagram tem 599 mulheres mostrando a bunda, 300 homens mostrando o tronco, e não sei o que. E a gente começa a acreditar que sempre o outro é melhor do que o que a gente tem do nosso lado. E a gente para de enxergar aquela pessoa. Então, é uma das coisas que a gente conversa muito, né? Eu sempre trabalhei na minha mente de aprender a olhar o coração da pessoa. Porque ninguém tá pronto, gente. Não existe pessoa certa, não existe nada disso. A gente tem que encontrar alguém que tá disposto a construir algo com a gente. Sim. E vocês dois construírem aquilo. Eu tenho uma raiva quando eu vejo pessoas presas a arquétipo, a corpo não sei o quê. Por que eu tenho raiva disso? Porque essa pessoa nunca vai conseguir aprofundar em nada. Se eu fico presa, eu só vou ficar com alguém se essa pessoa pesar não sei quanto, tiver o bíceps não sei o que, a bunda não sei o que. Cara, e a alma dessa pessoa? E quando tiver mais velho? E quando essa mulher engravidar? E ela tiver o corpo naturalmente, porque, a mulher engravidou, uma mulher normal, que não tem dinheiro pra fazer 500 lipo, vai cair, bebê. Vai cair. Com a idade, os peitinhos vai cair, o bumbum vai cair naturalmente. Aí se eu tô com alguém, só porque eu me atraio visualmente e o resto não? Não, e o que é atração? O que é essa atração oficialmente tão química? Então eu tô... O que é essa química? Sendo que você doutrinou sua mente por não sei quantos anos a acreditar que a química que você tem que sentir é por aquele modelo lá que você vê nos filmes. É tipo, por exemplo... Entendeu que é tudo muito doutrinado na sua cabeça? Eu vou pôr uma analogia aqui, um outro canto rapidão, só pra trazer esse café com açúcar e sem açúcar. Gente, não gosto de café com açúcar. Eu também não gostava. Eu botei na minha cabeça, vou tomar café sem açúcar. Hoje eu não consigo tomar café com açúcar. Por quê? Fui programando minha cabeça para gostar de café. Então, se você aprendeu... Com quem você aprendeu a pensar? Com quem você aprendeu suas opiniões? Com quem você aprendeu? Aí vai um pouco para a filosofia aqui, mas é porque a gente precisa trazer essa filosofia, esse questionamento. Quem você aprendeu? Eu não gosto de tal coisa. O que é esse gostar? Você não está habituado àquilo. Eu não gostava de tomate, né? Vamos colocar uma questão do paladar infantil e adulto. Né? A sua biblioteca de paladar, quem é sommelier de chá ou vinho, etc., entende isso. Como você tem uma biblioteca de sabores, né? A sua biblioteca de aromas, você entende que você tem que aprender a comer as coisas, você tem que aprender a ir por outros gostos, né? E tem os gostos amargos, o ácido. Você aprende. Então, por exemplo, no relacionamento com você, como eu não vejo mais pornografia, alguma coisa do tipo, eu não fico mais... Não tenho um teor de comparação. Entende? Porque o cara que vê pornografia, ele fica comparando, mas fulano lá tem bunda, isso aqui não tem. Ele tem comparação, ele não aprende a contemplar a beleza única que você tem como casal. E o homem não conecta com aquele momento presente, né? Exato, o homem viciado, a mulher viciada, a mesma coisa. Exatamente. Aí acaba que a mente fica lá viajando, maionese, nem curte trem. Aí agora, pensa comigo, um homem viciado em pornografia. Vamos falar com os homens, para depois se falar das mulheres.
Homem viciado em pornografia. Homem viciado em álcool. Homem viciado talvez em droga. Né? Vou colocar pelo menos a maconha aqui. Homem viciado em jogo de aposta. Homem viciado em jogo de futebol. Quem mais de vício que tem aí? Aí o homem que fica. Olha a rotina desse cara. Cervejinha do fim de semana. Não, é o álcool. Aí, vamos supor o cara. O cara fica. Então, olha comigo aqui, pensa bem comigo. O cara tá cheio desses vícios. Tem uma cartela de vícios pro cara aí. Aí sempre tem aquela coisa, né? Não, porque eu preciso relaxar. Aí cuidado com esse tipo de... Precisa relaxar pra quê? Porque se você relaxar ou aliviar algo, é porque tem uma dor por trás. Tá cansado de algo, tá carregando um fardo aí. E talvez um fardo que você não precisa carregar. Então, primeiro ponto aqui. O cara tá com vários tipos de vício. Aí o cara trabalha segunda a sexta ou segunda a sábado um trabalho que ele não gosta. Ele nem queria mais trabalhar ali, mas ele, não, precisa trabalhar aqui, precisa de dinheiro. Aí só que ele fica nisso, não sei quantos anos na vida dele. Ele não vai atrás de, peraí, deixa eu entender. Eu não gosto de trabalho, não quero trabalhar minha vida toda. Por mim, por amor a mim, eu vou trabalhar nesse trabalho durante um ano, vou fazer o que tem que ser feito de alguma forma aí e vou sair desse trabalho, né? Mas o cara fica, segunda-feira eu dei o trabalho, reclama, aí vê o que tem que ver, o futebol dele, na quarta-feira tem um jogo, aí na quinta-feira tem uma bebedinha, alguma coisa do tipo, na sexta-feira sai de casa, sábado, domingo, bebe. O cara passa às vezes um ano da vida dele jogando lixo dentro dos jogos. Dentro de vícios. Bebida, né? Entende vício? Ou seja, o cara tá um sistema todo, tirou a sua potência de desbravar, tirou a sua potência criacional. Cara, olha como é que tá a música, olha como tá a qualidade da música, olha como tá a qualidade da nossa cultura. Esse é outro sintoma de pessoa imatura. Vício. Pessoas maduras não são viciadas. Ah, mas a minha bebidinha final de semana não é vício não. Fica sem, então. Se não é vício, você consegue. Meu videogame não é vício não. Fica sem. Fica sem 6 meses aí a gente vê. Beleza? Porque, afinal de contas, você não precisa disso, precisa? Não precisa. Muitas vezes o cara não vejo problema, tá? O problema é que, normalmente, quem me vem com esses papos é aquela pessoa que já é viciada e não consegue falar que não é. Exato. Gente, o que eu tenho de casos aqui, no atendimento terapêutico, de homens que destroem o relacionamento dele porque ele não consegue ficar sem beber, e ele não consegue ficar sem jogar, e ele larga a família dele, ele deixa de acompanhar a esposa em programas finais de semana, ele deixa de ir nos programas dos filhos. Aí, quando ele assusta, a mulher chega no limite e ela pede o divórcio. Aí vem pra mim, eu não entendi. Pediu o divórcio da noite pro dia. Foi anos, bêbado, embriagado pela casa, não acompanhava ela em nada, não supria ela em nada, não dava sequer uma proteção pra essa família. Como é que um homem bêbado protege alguma coisa? Cara, o homem a mulher vai perder a admiração. O homem e a mulher, né, pelo menos eu tenho isso, que é o quê? Ele tem que farejar o ambiente. Como é que um cara bêbado fareja o ambiente? Exatamente. O que é farejar um ambiente, gente? É você ter a sensibilidade, por exemplo, quando ela tá mal alguma coisa, eu sei. Eu percebo antes dela falar. Porque a energia... Por exemplo, eu tô lavando a louça, eu tô mais calado ali, ela tá bem, você tá mais calado, ou seja, ela percebeu que ela já mudou alguma coisa ali no ambiente, ela tá atenta ao ambiente, não que ela fique com medo, com ansiedade. Não, eu também fico. Cuidando do outro. É um cuidando do outro. É isso, gente. Porque a gente tá sempre se alinhando. Porque se um faz só isso daqui, no longo prazo, irmão, faz isso, ó. Então a gente sempre tem que ter acordo, sempre tem que estar alinhando, sempre tem que estar sonhando junto. Não é uma só carne? Não é bíblico isso? Outra coisa, você não escolheu essa pessoa, se você é casado, você não escolheu essa pessoa, você não disse sim diante ao altar. Então é igual fazenda, vá plantar, irmão. Né? Só que as pessoas vai no relacionamento e relaxa. Não, irmão. É igual empresa. Relacionamento é trabalho. É por isso que uma coisa que eu não quero perto de mim. Sabe, de amizade o cara falou, alguém falar assim, não gosto de trabalhar, odeio trabalhar. Meu irmão, sai perto de mim. Sabe? Eu entendo o tipo de trabalho que você não gosta, mas se um homem chega pra mim e fala que não gosta de trabalhar, o cara tá morto já por dentro. É um menino. Porque um homem, ele tem que gostar de trabalhar. Sabe? Porque o trabalho é a extensão do amor dele, a extensão é a modo de manifestação da identidade dele. Entende? Então, se relacionamento é trabalho, que ótimo. Né? Eu tenho um sentido de vida, eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho que cuidar dessa mulher, eu tenho que cuidar do nosso relacionamento. Eu tô servindo a ela. Sabe o que tá acontecendo muito hoje? Isso é um alerta para todo mundo, mas eu atendo muitos homens aqui, mas mulheres também. As pessoas estão se relacionando por carência. Não é porque ela tá pronta pra construir algo. Gente, relacionamento... Se você tá querendo alguém pra ficar transando e te mimando, arruma um shih tzu e compra um vibrador, meninas. E homens compram uma boneca inflável, aquelas bundas na Shopee. Na Shopee, tem um bocado. Porque uma outra pessoa, ela vai vir com o universo dela, com os problemas dela, com as coisas dela. E ela vai vir com os sonhos dela, as expectativas dela. Não dá pra você achar que ela vai ficar igual um cachorro andando atrás de você, abrindo o rabo. E outra coisa. Então, infelizmente, assim...
Sinceramente, eu vejo pessoas... Primeira pergunta que você deveria se fazer. Eu quero um relacionamento pra quê? Qual é o meu objetivo? Qual o propósito? O que eu acho que é uma mulher? O que eu acho que é um homem? Porque se a sua resposta for, é alguém pra eu transar e passear comigo. Fica solteiro. Fica solteiro, que hoje em dia é super fácil arrumar gente pra isso. Vai te dar menos trabalho. Dá menos trabalho. Relacionamento, gente, é pra quem quer construir alguma coisa. É construir uma família, é construir um propósito junto. Na minha visão, deveria ser tudo, tá? Uma família, um propósito. É vocês querendo construir a si mesmos, melhorar quem vocês são. Se não fica quietinho, não vai estragar a vida do outro, não. E espiritualmente falando também, gente, que eu levo muito a sério isso, sabe, com ela. Que é tipo, ela é filha de Deus. Deus é meu sogro. Eu sei que ele é meu pai, mas ele também é meu sogro, então eu tenho uma responsabilidade de cuidar da alma dela. Eu também quero que ela vá pro reino, eu também quero que ela vá pro céu. Então eu também quero cuidar dela como Deus me propôs essa honra, essa missão. Tem muitos homens aí que ficam rejeitando a filha de Deus, porque vocês estão rejeitando Deus também, tá? Se você não trata bem sua esposa, você está tratando mal a Deus também. E isso tem consequências. É por isso que Deus e Jesus falam tanto a questão lá na passagem, que se você deseja uma mulher no fundo do seu coração, você vai cometer o adultério. Ele leva isso muito a sério, o seu coração. Agora, eu não quero um homem que venha defender pornografia aqui pra mim, não, e me seguir aqui, não, e aqui nos comentários ficar falando, pornografia não faz mal, não. Então, irmão, vai tua punheta sozinho, fica na tua, cala a boca e não mostra isso pra ninguém. Por favor. Fica com mal sozinho. Se fode sozinho, por favor. E nem se reproduz. Porque esse povo que fica assim... o homem tem suas necessidades. O homem tem suas necessidades, ou não quero ter filho, ótimo. Não tenha filho mesmo, não se reproduza, não passe esse legado pros outros. É igual aquele povo do Baby... O que você acha do Baby Reborn? Ótimo. Deixa lá, porque não vai ter filho, não vai reproduzir, não vai passar. Vai morrer ali mesmo. Não vai ter uma herança, né? Então, ótimo. Quem tem que se reproduzir é os bons. Quem tem que repassar é a coisa boa. É a minha visão. Né? Se você é um cara, eu quero ficar solteiro mesmo, ficar batendo punheta, fumando maconha. Meu irmão, ótimo. É a sua vida. Não quero você me seguindo. Não quero você perto de mim. Porque é um cara que eu não quero, não tenho compatibilidade, não tenho como conversar. Eu sou um time de cara que hoje eu tô aqui focado no propósito, focado no relacionamento, eu quero romper meus limites, eu quero cada vez mais deixar deixar feridas para trás, curar feridas e romper e manifestar cada vez mais quem eu já sou, que é a imagem e semelhança do Criador. Eu não quero obter valor, eu quero refletir valor de Deus na minha vida. Eu vou refletir valor de Deus na minha vida sendo viciado em pornografia, sendo viciado em álcool, sendo um cara viciado que desrespeita minha mulher, um cara que não sabe respeitar nem os outros. Que amor é de Deus é esse? Que amor é esse? Que relacionamento é esse? Mesmo, gente. Tem muita mulher agressiva aí e tudo mais, que desrespeita, às vezes, um cara bacana, né? Não, total. Porque tem problemas, às vezes, gente. Gente, entenda uma coisa, não é normal. Não é normal você não conseguir conter as suas emoções. Não é normal você não conseguir lidar com as pessoas. Não é normal você não conseguir ter um relacionamento que preste. Não é normal você ser viciado em alguma coisa. Não é normal você não conseguir ter um momento de paz na sua vida. Isso deve ter algum transtorno aí. Existem muitas mulheres aí que têm transtorno borderline, narcisista, histriônico, que acham que eu sou uma mulher empoderada, por isso eu tenho a minha opinião. Não, você tem um transtorno, meu bem. Você tem um problema. Você não precisa sair despejando nas pessoas as suas frustrações. Ninguém tem nada a ver com isso. Você não tem que bater no homem que está com você porque você está nervosa. Tá vendo essas imaturidades, gente? Isso não existe numa relação madura. As nossas brigas, como é que são as nossas brigas? Amor, isso está acontecendo. Você, é mesmo. Mas eu não concordo. Mas eu tô falando que isso está acontecendo. Mas eu vou fazer isso, então. A gente conversa assim. Tá bom. Fizemos um acordo, fizemos. Pronto, brigamos. No máximo que a gente briga, tipo assim, no máximo que vai Brigamos. Eu falo assim, peraí, depois a gente conversa isso aqui que eu tô o máximo olha, eu não tô bem agora, a gente pode falar sobre isso depois? Tá, tudo bem, depois eu falo com você. Depois, tipo assim, peraí, a briga que a gente tem. Aí eu vou tomar um banho ali, peraí. Aí eu só... Pronto, e dá meia hora, uma hora no máximo, a pessoa entendi. Não, aí eu vou... Isso, pronto. Ou às vezes eu vou dar um abraço nela, um beijo nela, alguma coisa do tipo, e falo, desculpa, realmente tava errado. Não vou estar aqui, o orgulho aqui. Eu falei, eu sou dominado por isso, eu sou dominado por um sentimento. Teve uma vez que você falou uma coisa comigo também, que eu lembro que eu falei assim, você tá certo. Aí você falou assim, uma mulher falou que eu tô certa. Eu falei, primeira vez, eu venci na vida. Ela falou que eu tinha razão. Eu falei, eu tô aqui, ou
eu acho que é mais fácil a segunda opção. Ou eu sou muito foda, que eu consegui fazer a mulher falar que ela tava com razão, mas acho que a quando ele segunda... tá certo, eu falo que ele tá Ou ela é madura o suficiente de reconhecer que o bicho estava certo. Só que a questão não é quem tá certo e quem tá errado, gente. A questão é, solucionou o problema? Porque nós dois com o problema. Entende? Então, é cada vez mais sobre isso. Não, eu falo isso com todos os meus clientes. Tem uma frase que pra mim é um lema de vida que depois que eu aprendi, melhorou muito somente o nosso relacionamento. Se te agradou ou te machucou, tem que falar. É, cara. Ah, Camila, mas ele deveria saber. Não, ele não deveria. Não. Ah, mas eu já falei isso 1000 vezes. Fale de novo. Se te agradou, elogie mais. Os relacionamentos morrem às vezes por falta de elogio. E, gente, isso, igual de elogiar e criticar... Não é nem criticar, é falar o que realmente tá machucando. Não é nem criticar, não. É tipo só falar a verdade. Por exemplo, isso vai em todo aspecto da vida. Por exemplo, você tá num restaurante e você não gostou da comida, fale que você não gostou, mas fale gentilmente. Ô, garçom, tudo bom? Esse almoço aqui tá sem sal, ficou sem tempero. Você poderia trocar pra mim? Por que não? Né? Por exemplo, a gente pediu uma coisa no iFood esses dias. Pô, gostando pra caramba. Elogiei a mulher, falei lá a pessoa, mandei uma mensagem escrita, pô, vou pedir mais vezes, sou muito crítico, nananana. Isso pode ajudar uma pessoa, pode salvar um negócio, quem dirá seu relacionamento. Por exemplo, tem uma coisa muito simples que você faz e que eu não estava acostumada. Que às vezes eu faço um café, faço um almoço, seu amor, obrigada. Cara, aquilo ali, poxa, se ele fez, eu fiz, porque eu gosto de cozinhar e eu me sinto, uma das minhas linguagens de amor é o autosserviço, eu não sou muito de falar. Aí eu nunca tinha tido esse tipo de reação dentro do relacionamento, eu servi a pessoa e ela, nossa, obrigada, tá uma delícia. Eu me senti altamente amado, eu me emocionei na hora. Uma coisa boba, né? Eu quase quis chorar. Porque... Quantos homens não conseguem, a mulher faz comida todo santo dia, mulheres também, e você nunca falou um obrigado. Porque tipo assim, eu sei qual é eu sei que você gosta de cozinhar, mas eu sei também o trabalho que é cozinhar logo de manhã cedo, você fazer o café e tudo mais, né? Então quando eu vejo o café ali, eu acordei, e ela já fala pra mim assim, o café tá pronto, ou tá, vamos comer, vamos tomar. Ela já fez, entende? Tipo, eu não preciso ter o trabalho de fazer ali, ela fez pra mim, entende? Então ali eu vi um presente e me senti altamente amado. E aí o que acontece? Muitos homens, por quererem aqueles picos de adrenalina, as coisas da pornografia, aquelas coisas todas, amor, assim. Quando uma mulher normal, né, ok, ele não tem isso, mas... serve essas pequenas coisas, ele eu não quero... Não enxerga. Ele não enxerga isso, porque ele tá querendo aquela coisa hiper, entende? Então por isso que eu tô falando, quando você começa a agradecer, eu me senti altamente amado pelo realmente, todo dia, ali quando eu vejo ali e tudo mais, que eu vejo aquela coisa bonita e tudo mais, aquele prato, e eu agradeço, né? E por quê? Porque, eu não fiz aquilo ali, eu dei o trabalho pra ela, né? E a gente tem um acordo, quem cozinha, o outro lava, né? A gente faz muito isso. Os relacionamentos maduros têm que ter esse tipo de acordo. É uma cooperação mútua. Não precisa ficar mandando demais algumas coisas. Claro, cooperação é mútua. É uma cooperação... Pleonasmo, né? Um pleonasmo. Deu pra entender. Então, assim... Quando você começa a falar de fato, isso é muito os caras que são mais cigai, que eles não conseguem falar o que eles querem de fato. Às vezes tem muitos homens que, como não teve isso na infância, não conseguem praticar, sabe? Então pratiquem isso, homens, mulheres principalmente, também, tá? Pratiquem isso, cara. Homens, falem com as mulheres com mais açúcar nas palavras. Amor, eu tô só com um problema aqui, depois eu falo contigo. Amor, só um minuto, podemos conversar depois? Eu tô com que isso? Às vezes você tá com muita irritação, e aí você quer, eu quero mostrar que eu sou homem, ou eu quero mostrar que eu quero ter razão. Calma, eu sou mulher. Homens, isso é uma coisa real. Então fala com mais calma. A brutalidade masculina, ela destrói o feminino. A mulher vai automaticamente entrar na defensiva, ou seja, no masculino. Muitas relações se desequilibram pela falta desse cuidado. Por exemplo, eu tenho casos de clientes que têm muitos traços narcisistas às vezes, ou um cara muito inseguro, que ele perturba tanto aquela mulher com ciúme, que ela entra numa defensiva e ela vai ficar no masculino dela. Por quê? Porque ela não pode ser ela. Pra gente ficar no feminino, eu tenho que estar me sentindo muito tranquila. Senão eu vou pro estado de defesa, não tem jeito. É porque se um homem não conseguir tratar a identidade dele, ele vai ser um cara inseguro. E homens inseguros é um perigo para a sociedade. Homem, se você tem insegurança, trabalhe ela, porque você pode ser um perigo para as pessoas ao seu redor. E detalhe, isso não é sobre ele não ter problemas. Por exemplo, a gente já teve várias situações de você estar com algum problema
Você tá se sentindo inseguro naquele momento, sim. mas você falar comigo, amor, não tô bem, tô precisando ficar um pouco mais aqui pra organizar minha cabeça. Sim. Isso já me deixou calma. Não é o cara não ter problemas, é o cara saber comunicar esses problemas. Sim, E a mesma coisa nós mulheres, viu? A gente também tem que aprender a comunicar nossos problemas. Tem muita mulher que não consegue falar pro cara o que sente. Normalmente a gente só se fecha, né? Sim. E nem consegue falar pra ele, olha, eu tô precisando digerir umas coisas, que eu falo isso, né? Tô precisando digerir umas coisas, eu não tô bem. Porque eu fico calada, o meu negócio é ficar calada. E eu já te falo, não tô bem, deixa eu digerir aqui, aí depois a gente conversa. Que às vezes não tem nada a ver com ele. Porque às vezes você tá com algum problema, você pode falar de um jeito, pode me machucar, pode dar algum gatilho e vice-versa. Eu posso falar algo que pode te machucar, pode dar gatilho, então eu tenho que saber podar minhas palavras e falar assim, e antes, ó, minha intenção ao falar isso é pra isso. E se eu falar algo que possa te machucar, me avisa. Eu posso falar de um jeito que eu não sei que vai te machucar. Então tem que ter esse tipo de conversa mais madura, né? Então, um relacionamento, você tem que ter esse lance do que da vulnerabilidade. E se você não puder ser vulnerável com essa pessoa, pode ver o que você vai fazer aí, porque não tá legal não. Eu lembro como fosse hoje, eu fiz um curso de teatro uma vez, e eu tinha esse lance de não querer sentir, porque eu tava muito, umas feridas, etc. E aí eu me permiti no momento lá, me assistir um exercício que a gente tava fazendo lá, me soltar um pouco mais. E eu me emocionei na peça de teatro, nesse jogo ali do teatral, né? E aí eu conversei com a professora e fui falar pra ela, ó, às vezes a gente se impede de sentir algumas coisas, a gente quer ficar mais frio pra gente não se envolver nessas coisas, né? É bom, em certos níveis, você ter esse controle, essa racionalidade. Sim, um homem tem que ter, ele tem que ser esse leão por fora, mas o mel por dentro, né? Eu me inspiro muito em Jesus nisso. Mas você tem que ter esse equilíbrio de inteligência emocional é isso, você saber quando você vai ser racional, quando você vai ser um pouco mais emocional. O homem tem que ter isso, né? De saber e às vezes ser emocional racionalmente. Aqueles momentos aqui eu vou ponderar mais pra cá, eu vou ser um pouco mais emocional, mas ele tá sendo racional, né? E ele não tá sendo guiado pelas emoções. E ela falou, o ator, Bruno, ele tem que ser igual uma peneira, ele tem que ser mais poroso. Ele não pode deixar tudo passar, mas algumas coisas tem que passar por ele, né? Então o homem ele tem que ter essa porosidade com a mulher. Ele não pode ser coisa que não sente nada. Também nem emocional demais. Mas também não emocional demais. Porque senão vira uma briga... Exato. Então, uma briga de ego insuportável. Quando você começa a ser... Você puder ser vulnerável, por exemplo, eu posso ser um pouco vulnerável com ela, eu posso ser vulnerável com ela. Um pouco que eu falo, por que é pouco? Porque se eu for muito vulnerável, eu vou naquela emoção e eu perco minha postura como homem. Entende o que eu tô falando? Assim, é tipo, eu sou vulnerável, mas é no sentido de não é o 100% vulnerável de me entregar. É porque no início a gente passou por isso, né? Você falava as coisas sem filtro. Sim. É o lance do filtro, da peneira. Não é que o homem não possa ser vulnerável. Ele pode ser vulnerável, assim como a mulher. Mas tem que ter filtro. Eu não posso sair falando tudo pra pessoa de qualquer jeito, vou machucar ela. Não, e também no sentido do filtro, de saber filtrar. Peraí, e aí, será que isso vai machucar a pessoa? E essa responsabilidade afetiva, eu tô falando na intensidade. Por exemplo, tem muitos homens que buscam a mãe. Exatamente. Então o cara fica mais emocionado, o cara chora pra mulher não vir embora, ele acaba se humilhando demais, então ele fica muito vulnerável. Ele se entrega para, tipo assim, ele entrega as pérolas aos porcos, podemos dizer assim, dependendo da pessoa. Então a primeira coisa, os dois estão sendo vulneráveis, eles têm um acordo que tipo, posso mostrar minhas fraquezas sem o perigo daquela pessoa ir embora. Porque tem muitas pessoas que tem assim, né? Do tipo... Mas se tiver isso também, é melhor você terminar. Porque, poxa, você não pode conversar com a pessoa sobre suas dores e ela vai ficar ameaçando. Tipo, será que se eu mostrar o meu... Porque eu mostrei meu pior pra você e você não foi embora. E vice-versa. Né? Então, assim, o pior que eu digo é uma crise. As feridas, né? As feridas e tudo mais. E aí a gente se amou ali. Porque que amor é esse que tá bem só no bom? Só no bom, né? Na bonança. Gente, quer um conselho? Eu sempre falo isso a todo mundo. Eu já tive essa crença. Depois que eu comecei a me tratar terapeuticamente falando, minha vida mudou. Façam terapia, gente. Que ali você tá com uma pessoa neutra, você pode jorrar ali de lágrimas e falar o que você quiser, e essa pessoa vai te ajudar a encontrar um caminho. Antes de sair despejando numa outra que também tem as dores dela e que tem uma relação com você. Então, sim, dentro de uma relação eu tenho que ser vulnerável, mas tem esse filtro. Porque tem coisas que, se eu levar pra ele
seca, assim, sem nem trabalhar mentalmente, um susto, ele vai falar, pronto, ela não me ama mais, o mundo acabou, e às vezes eu tô tentando me entender e projetando nele, como a gente falou no início. Tentando me entender e tô projetando nele coisas que são minhas. E se eu for só jogar nele, como a gente já passou por isso, coisas que eu joguei em você jogou em mim, mas a gente tem um nível de maturidade, um propósito dentro desse relacionamento muito forte que segura a relação. Porque se fosse uma relação sem isso, a gente sabe disso. A gente não tava junto, não. Porque no início foi tiro, porrada e bomba, não que hoje também não teve, mas no início foi tiro, porrada e bomba e pronto. Agora, um casal que às vezes tá começando e tudo mais, façam terapia e discutam antes de discutir com a pessoa, fala com o terapeuta. Eu acho até interessante a gente falar isso, né? Porque o nosso relacionamento, ele foi totalmente o contrário do que idealizamos inicialmente. Foi bom legal. Foi legal porque, assim, foi bem interessante, porque, casamento às cegas. Os meus padrões, minhas feridas, iam me conectar com uma pessoa totalmente diferente. Né? E vice-versa. Então tinha feridas suas aí que você nem sabia que existia, que você tinha que curar, e eu tinha feridas minhas aqui, coisas que eu tinha que curar que eu não tinha a mínima noção. E só foi possível nós curarmos uns aos outros quando a gente disse sim para Deus primeiramente e sim a um ao outro e falamos, cara, vamos tentar, vamos testar. E a gente falou muito uma coisa, cara, como Deus é o centro da nossa relação, isso é real, quem nos conhece sabe. Sim. Nós não vamos tomar nenhuma ação sem o aval dele. Então, quando a gente briga, é engraçado. A gente briga, a gente vai fofocar com Deus. Cada um vai pro seu quarto. O seu quarto eu falo assim, ele vai pro escritório dele, eu vou pro meu. Pegamos a Bíblia. Deus, o negócio é o seguinte. E aí Deus dá um tapa na nossa cara, porque é sempre assim. Aí a gente vai lá depois, então, amor, desculpa. Papai me deu essa passagem, que a gente chama Deus papai. E a gente, então, eu acho melhor a gente aprender isso. E, cara, tem coisas que continuar junto, a gente construir isso. Porque normalmente quando a gente discute alguma coisa, essas discussões, elas nos levam a grandes crescimentos e aprendizados. A gente percebe depois, batendo papo com Deus também, o quanto aquela discussão foi necessária para nossa evolução. Cara, o nosso relacionamento hoje, eu vejo que é a maior mentoria da minha vida, que eu acho que eu nem 100 mil reais pagaria pelas coisas que eu tô aprendendo com você. A gente aprende muito com o outro. Sabe, mesmo. Tipo, a forma que nós dois se relaciona, todo dia é uma coisa nova. Todo dia a gente tem uma clareza de alguma coisa, todo dia a gente troca uma ideia um com o outro, e vai mudando a forma que a gente vê a vida, né? Eu gosto dessa palavra, depois que eu descobri, eu viciei nela, que é a cosmovisão. Que é como a lente que você enxerga as pessoas, o mundo, o que é política para você, o que é o Brasil para você, o que é Deus para você, o que é pai para você, né? Os termos, o que significa cada coisa. Porque a mentalidade, como você interpreta, a sua percepção sobre as coisas, muda tudo. Então, o conselho que eu dou é mudem as suas cosmovisões, né? De como você começa a se questionar aí, o que é relacionamento pra você, o que é o papel de homem pra você, porque eu fico vendo muitos caras aí, tudo machucado, aí começa a fazer os conteúdos Red Pill aí, sabe? Tipo, cara, toda mulher é isso, adoro, ficou com todas as mulheres do mundo. Não, o cara fez entrevista com 4 bilhões de mulheres, todo homem é isso, gente, todo mundo é diferente, gente, não fica com essas palhaçadas não, essas crenças retardadas só te faz destruir sua vida. Ai, mulher tem que ser não sei o que na rua, não sei o que na cama. Ah, pelo amor de Deus, mulher não tem que ser nada disso. Ela tem que ser ela. Cada vez mais acessar a essência dela. Você que é viciado em pornografia e cria essas merda, vai aprender a amar. Aprende a amar, aí depois a gente conversa. E amar, cara, a primeira coisa que tem que pensar... Homem tem que pagar tudo. Cara, aprende a amar. Aprende a amar e construir. Aí depois a gente conversa. Afinal de contas, a vida é construção. O lance também é porque tem muito esse relacionamento, tá? O homem, ele quer mudar a mulher ao jeito dele e vice-versa, muitas vezes. E não um lance de lapidação, como um acordo, onde os dois... Peraí, o que você gosta? Eu gosto disso, eu vou fazer isso. E você gosta do quê? Eu gosto disso, então eu também vou fazer isso. Mas é uma coisa de... um acordo. E também uma coisa, uma adaptação por o relacionamento existir, por o amor ficar junto, né? Por o amor ser nutrido ali, mas o amor também é a aceitação do outro. Aceitar as limitações dele, aceitar que ele também não é perfeito, aceitar que ele tem tal coisa, né? E ali eu conseguir amar o outro. Porque amar, gente, não é sentimento. Sabe o que Kant fala sobre isso, que eu acho muito interessante quando eu estudando sobre isso? Que, cara, às vezes você tá com raiva da sua mulher. Um putaço. Aí você vai lá e compra um chocolate, uma flor pra ela, você não quer.
Aí você chega lá e fala, me desculpa, eu te amo, e entrega o presente pra ela, mesmo você não querendo, seu orgulho lá em cima. Isso é amor. Porque por mais que você esteja com orgulho, com raiva, não achando que ela tem razão nem nada, mas você fala, meu relacionamento é mais importante do que essa briga. E eu vou fazer isso, tem que ser feito. Por exemplo, uma coisa simples que aconteceu com a gente, né? Eu adoro caipirinha, mas ele tem gatilhos por causa do pai alcoólatra na infância. Aí um dia eu tomei, não sabia disso, e ele sentiu o cheiro, né, da caipirinha. Ele falou, ih, amor, nossa, me deu alguma coisa aqui, nunca mais tomei caipirinha. É uma coisa que eu gosto? Gosto. Mas ele é mais importante pra mim. O bem-estar dele é mais importante pra mim. Posso abrir mão da caipirinha, não vai me fazer falta, mas ele vai. Foi igual o lance também. Gente, é uma coisa pequena, mas é muito grande. Foi igual o lance também. É uma coisa simples. O lance do videogame, por exemplo. Eu não gosto de jogar videogame, não sou tão viciado, não era viciado em nada, mas a gente tinha acabado de estar junto e tudo mais, e aí a gente começou a passar por uma dificuldade, né? E aí eu tava querendo, começando normal com ela, tô pensando em jogo, não sei o que e tal, e ela tem muito um gatilho, né, essa questão de jogos, né, com videogame e tudo mais. Por causa de vícios, E vícios e tudo mais. Aí eu falei, pô, ela tem essa treta aí com questão de jogos, videogame, e eu não posso perder tempo com isso mais, porque eu tenho que tirar a gente dessa crise aqui e tudo mais que a gente tá passando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu fiz um acordo comigo mesmo. Eu sou meio extremista com algumas coisas. Eu falei, eu só vou jogar jogo de videogame, né, no computador, videogame que for e tudo mais. Vou até comprar um PS5 ou PS6 quando tiver, não sei. Quando eu atingir o alvo X. E não é sobre ele não jogar, era o que tava me incomodando é que eu percebia ele perdendo tempo. Pensando literalmente jogando muito. E muitas mulheres passam por isso. Às vezes, que a mulher, gente, pra nós, a principal linguagem é tempo, é momento com o homem ali. Exato. Ele comigo, ele olhando pra mim, ele interagindo comigo, ele conversando comigo. E às vezes ele tava jogando e eu lá. Não, tipo, por exemplo. Cara, mas eu tô aqui. Não era nem porque eu tava jogando muito, era só uma uninha que eu tinha ali. Mas, tipo, e a gente passando por um monte de perrengue, um monte de confusão. Eu, cara, tipo, a gente tem que estar focado nisso aqui. Era um momento que eu não tava me sentindo segura. Era um momento que, assim, falando para o aspecto geral, para os homens entenderem, né? Era um momento que eu tinha ali, eram às 8 horas da noite, era de 8 às 9, eu tinha um momento ali pra mim, dava pra eu jogar, dava, mas ela é minha prioridade do que o videogame. E ela terminava o trabalho dela e tudo mais, e tinha uma hora livre ali. Então eu olhei pra eu tô fazendo errado. Porque primeiro, eu perguntei, né, posso jogar e tudo mais, o lance do jogo foi, essa uma hora eu poderia estar investindo num filme pra assistir junto com ela. Tanto que a gente maratonou Harry Potter já junto, Senhor dos Anéis, eu nunca tinha assistido Harry Potter todo, assisti com ela. Senhor dos Anéis tinha relembrado. Maratonamos Divergente. Agora maratonamos Os Vingadores, agora os heróis da Marvel. Mas o que a gente tá fazendo junto nisso? Pô, a gente tá fazendo junto. Parece uma implicância pra muitos homens isso, tá, gente? Eu sei que pro homem e pra mulher, quando o homem fala, parece uma implicância. Mas o que aquela mulher tá querendo dizer? Fica comigo. Me dá um pouco de atenção, eu sinto sua falta. Sim. E eu te disse isso, eu não me sinto segura quando eu percebo você focando em jogo no meio do dia. Porque a gente tava num momento muito difícil, eu fico assim, a gente deveria a minha cabeça, a cabeça feminina, ela não para de pensar enquanto ela não se sente segura. Sim. E eu tava ficando 24 horas pensando num jeito de sair daquilo. E ele pensando no jogo. Aí meu Deus, ele tá pensando no jogo. Vou dar o contexto, né? Eu estava começando a passar por umas crises porque homens e mulheres são diferentes, tá? O homem relaxa às vezes assim, a mulher não entende. O homem, ele consegue processar mais as emoções dele, os pensamentos dele ali naquele momento ali no jogo. Ele não quer nem jogar, ele só quer processar o que tá passando. E eu lá, meu Deus, ele tá perdendo meu tempo jogando. E aí, na verdade, eu tava resolvendo algumas tretas internas, só que eu percebi que eu tava, substituindo um vício por outro. Eu estava combatendo o vício de pornografia, só que eu estava ainda também fugindo de algumas coisas nos jogos. Eu falei, isso aqui tá errado. Quando eu me atentei, ela nem tava jogando muito, não. Era tipo assim, um dia sim, um dia mal. Mesmo, é porque era uma hora eu tinha percebido esse padrão de você estar fugindo emocionalmente, também, assim. Tanto que a gente foi querer se relacionar, né, namorar e tudo mais, você percebeu que era uma fuga minha. Foi. Aí quando você falou, Leão, isso aqui tá dando um gatilho de negócio, eu falei, é verdade, vou ter que suportar de agonia. Aí a gente parou e eu suportei aquela agonia, por mais que eu não tivesse irritação e tudo mais, eu tava com abstinência na pornografia na época, e eu falei, vou ter que aguentar isso aqui. Quantos homens não buscam as suas mulheres só pra se aliviar, né? Então, não é pra amar ela. Não é pra amar.
E a mulher sente, tá? E a mulher sente. A mulher sente. Mulheres que têm registro de abuso igual ao meu caso, ela se sente abusada. Então, muitas mulheres, às vezes, elas não querem mais ter relações com aquele homem, porque ele não quer amar ela naquele momento. Ele tá preocupado com o prazer dele. Ele tá usando ela. Ele quer, literalmente... Ele quer usar ela. Como a gente tem esse acordo de tudo a gente conversar um com o outro, quando a gente se sente bem, inclusive ele, tá? Teve vezes que ele fala, não, hoje eu não tô bem. Hoje eu tô precisando ficar descansando, hoje a minha cabeça não tá legal. Em vários momentos a gente, às vezes... Isso é importante. Às vezes até de alguma coisa eu quero fazer e você não quer. É o importante do homem... E eu não fico preocupado, eu só tá bom. Não, justamente isso. O homem, ele tem que ter a potência de se autogovernar e sem buscar pornografia, porque acontece. Você, por exemplo, né? Hoje eu não tô afim. Por exemplo, eu tô lá, firmaço. O cajado tá, ó, né? Super saiyajin. O cajado. E aí... Só que a mulher falou, hoje não. O que muitos homens fazem fazer? Vai no banheiro, ou busca outra mulher, ou fica com raiva, porque ela não quer. Irmão, você é governado por esse órgão. E se sente rejeitado. Eu falo pra ela, falei, amor, tá tudo bem. Eu não preciso disso pra ter um relacionamento bom. Eu não preciso disso pra ser feliz. Entende? Isso não me governa mais. Programando minha mente direto também, fico programando, se vocês falassem também, são programações. E eu falo, eu sei governar isso. Tudo bem, outro dia a gente faz. Sabe uma coisa também sobre isso que eu lembrei? Que eu tenho muitos homens, clientes, né? Que foram viciados em pornografia, ou ainda são, e às vezes viciados até em garotos de programa, que tem esse negócio de, essa transa não foi legal. Que é uma transa legal, né? É porque ele não tá conectado com aquela mulher, ele não está preocupado em amar, ou seja, aquele momento é o amor. Da pornografia. Exatamente. Então, às vezes é um... Gente, vamos lá, mulheres, por favor, me falem aqui se eu tô errada. Relacionamento longo, onde você é casado, tem dia, cara, você tá cansado pra caramba. Você vai ali ter um momento com ele, mas você não vai ter aquele pico pra ficar fazendo 399 posições a 4. Vai ter papai e mamãe ali, de boaça. E às vezes o cara tá com aquela coisa de pornografia na cabeça, e ele, foi ok. Cara, ok? Não, a mulher tava ali se entregando pra você. Ela tava ali totalmente vulnerável e você não conseguiu amar. Cara, se coloca no lugar da mulher. Se coloca no lugar da mulher, você tá entrando dentro dela. E aí, por vezes dói. Isso é porque um homem, ele não se coloca no lugar da mulher. Pô, se você fosse mulher, olha isso, mano. Se você fosse mulher, como você se vestiria? Se você fosse mulher, como você se portaria? Pense nisso, né? Tem muitos homens que ficam dando pra todo mundo. Será? Será? Seria, né? Mas enfim, quando eu tô falando, passa 30 dias sem ver pornografia e se masturbar. Cara, é totalmente diferente a sua conexão. E depois vai com a sua esposa e faz isso, né? É totalmente diferente 500, a conexão. Cara. A conexão de outros 500, cara. Outros 500. Olha no olho dela, cara. Olha no olho. Para de falar tanto palavrão no ato. Concentre-se na respiração. Concentre-se no cheiro. Concentre-se no pulsar da pele. A sua relação vai ser totalmente diferente. Fique naquele momento. Olhe pra ela. Sente a temperatura do corpo, sabe? Para de pensar, eu tenho que fazer 4, 5, 9 posições aqui, porque senão eu não vou... Cara, para com essas neuroses. Mulheres também estão ficando assim. Para com essa neurose, amiga. Eu não tenho que sentar em posição, não. Se vocês entenderem, relaxa. 5, 10 minutos, relaxa. Bem feito. Se permita conectar com a pessoa, não que não possa fazer as coisas. Tá? O que eu quero dizer né? É pra você se conectar com a pessoa do jeito que aquele casal vá ter conexão. Não precisa dessa coisa, sabe, toda. Porque muitas vezes essa violência, cara, é tudo doutrinação da pornografia. E não é pra ser assim, sabe? Tipo, pode ser mais leve. O relacionamento pode ser mais leve. Deveria ser mais leve. A gente fala que dá trabalho, mas dá trabalho. Leve. Dá trabalho pra quem é preguiçoso. Porque se você for pra academia sabendo que você vai puxar ferro, por exemplo, a academia pra mim hoje é tranquilo. E eu puxo muito peso, né, comparado com o meu passado. Né? Eu não me comparo com ninguém não, e foda-se o resto. Eu tô preocupado comigo. Tô falando se você vai pra academia a primeira vez na sua vida, você vai ficar morrendo, evidentemente, não tem costume. Então, no início, sim, o relacionamento, ele vai dar um pouco mais de trabalho, você lapidando e tudo mais. Não tenha medo de ter conversas difíceis. Muitos casais começam com bem bom e tem medo de uma conversa difícil. Cara, bota logo... Porque tu tá com uma pessoa imatura e a reação dela é péssima. Coloca logo em crise. É uma coisa que, sabe, tipo... Vive as crises e vê que vai dar. Tenta logo dar uma... Eu acredito que, tipo assim, nos 3 primeiros meses de namoro, tem que ter uma crisezinha. Tem que ter uma conversa séria. Como é que você vai lidar com isso? Porque acontece, se você tá namorando, por que você tá namorando? É pra casar. Muita gente não namora pra casar. Né? Então,
Não faz sentido. Então, assim, pra gente poder encerrar, né, esse conteúdo, assim, as relações, elas não funcionam bem quando você é com uma pessoa imatura ou quando os dois são imaturos, principalmente quando os dois não estão dispostos a amadurecer juntos. Porque, ok, um casal imaturo que esteja disposto a amadurecer juntos, tá tudo bem, tá? Então, existem pilares que eu gosto de falar, né, que estão presentes num relacionamento saudável. Na minha visão, eu vejo que as pessoas colocam atração química no primeiro lugar. Na minha visão, não é. O principal pilar, na minha perspectiva, cara, né, é a amizade. É aquela pessoa que você, poxa, pode contar, eu né? posso contar. Aquela pessoa tá comigo, ela me escuta, ela me compreende. Quando ela não compreende, ela tenta compreender. É aquela pessoa que tá junto comigo. Sim. Então, aí vem junto cumplicidade, fidelidade, lealdade. Aquela pessoa parceira, aquela... Cara, eu posso estar passando um perrengão, mas eu sei que ela tá comigo. E a lealdade, gente, e a fidelidade, né? Eu vou falar que ela tem que estar conectada com Deus. Sempre. Porque se você não tiver Deus no coração, alguma coisa do tipo, essa lealdade ela fica muito superficial. No que sentido eu vou falar? Porque se você tem uma aliança com essa pessoa em Deus, você também tem uma aliança com Deus. Então, por exemplo, vamos supor que, né? Deu uma treta nós dois. E aí, um dos dois tem a tentação de deixar um ao outro. Se um outro está querendo deixar uma ao outra aqui, a gente está querendo deixar Deus. A gente está querendo ferir uma aliança com Deus. É uma aliança trina aqui, né? Então, por isso que a gente fala de aqui que é a aliança original, que é a verdadeira aliança que Deus quis. Deus queria, quando criou Adão e Eva, era ter uma comunhão com eles dois. Primeiro ele fez o Adão para compartilhar o amor dele, e ele viu que o homem está sozinho, né? Porque o homem faz merda sozinho, né? Fica fazendo nada. Ele criou uma opositora idônea. O que é a opositora idônea? Aquela que é a parceira, né? Que é igual Deus. O verbo que Deus faz para se representar, ele representa a mulher. A mulher ela tem um papel de ser como um Deus na vida do homem, que é aquele treinador, é aquele que cutuca, que bota o cara no eixo. Por exemplo, desde que eu entrei aqui nesse relacionamento com você, foi uma época que eu comecei a ser mais disciplinado na minha vida, de constante, sabe? Então, quando você entender que você vai ser uma mulher madura ao seu lado, sabe? E você sendo um homem aberto, com um coração ensinável, nossa, eu acho que um dos pilares também é ter coração ensinável. Os dois têm coração ensinável. Sim. Sabe, sem ser seu coração orgulhoso. Porque, tipo, ela pode me ensinar pra caramba. Eu, no início, eu fiquei com uma insegurança minha. Eu falei, pô, essa mulher sabe mais do que eu. Quem sou eu, então? Ela não vai querer nada de mim. Então eu ficava com muita raiva quando tudo ela tinha razão. Nunca eu tinha razão nesse relacionamento. Pô, mentira, aí... Não, eu sei, eu tô falando no início, né? No início eu ficava, tipo, pô, não sei de nada, sou burro. Né? Então, sou um bebê aqui. O que eu tô fazendo aqui, né? Não, gente, não é não. Que tipo de homem eu sou? Então, tinha essa insegurança. Hoje tá bem melhor. Então, tem esse coração ensinável, tem essa aliança com Deus, né? De honrar essa mulher como se você estivesse honrando a Deus, que você está. Sabe? Você reflete a glória de Deus, cuidando dela como se fosse filha de Deus. E ter cuidado pra não pôr ela no lugar de Deus, viu, gente? Porque senão ela tudo errado. Aí tem a idolatria, que é outra coisa. Outro dia a gente conversa sobre isso. Então, amizade, cumplicidade, fidelidade, respeito. Não há relação sem respeito. Começou um a bater no outro aí, pode ver que tá tudo errado aí dentro. Humilhar o outro. Manipulação, eu vou fazer isso pra ele fazer isso. Não, gente, pelo amor de Deus, joguinhos não. Vão amadurecer, por favor. Então, respeito é um dos pilares da minha visão. A atração e a química, na minha perspectiva, ela é diferente do que as pessoas trazem. Porque hoje, química, pra maioria das pessoas, é só aquele vucu-vucu. Não, na minha visão, a atração em química é a gente gostar da companhia do outro, a gente gostar da conversa, da parceria, sim, da pele, ok? Do beijo, do cheiro, do vucu-vucu. Isso é importante também, mas... O que vai ficar quando vocês estiverem velho? Quando o piu-piu parar de subir aí, sua vida vai morrer? Não, aquela mulher tem que ter mais do que só a pepeca dela. Ela tem que... A companhia dela fora a cama tem que ser algo que você fala, pô, que legal, cara. Que bom tá aqui. É porque o sexo hoje, cara, e vice-versa, ele é hiperestimulado e hipervalorizado. E você, cara, o que você quer? Sedentário, tem um barrigão. Não é gordo. Não aguenta um treino de Muay Thai. Que o cara tem um infarto. O cara treina todo dia. Você vai aguentar? Não, eu aguento. Também não consegue, cara. Cara, não, e outra coisa. Mas nem é por isso mesmo que consiga, é porque isso não é a prioridade. Não é a prioridade no mesmo. A maior parte do tempo vocês fazem o quê? Não. Então essa maior parte é a prioridade? Que é isso que eu quero falar. Tipo, o mundo tem tanto problema. Existe tanta coisa pra resolver. Tanta coisa pra criar.
que você, dentro da sua casa, você tem que estar em paz. Tem que estar uma tranquilidade para você prosperar fora de casa. Tipo, homens, pega a energia que vocês têm de desbravar e de conquistar, em vez de querer ficar caçando confusão, vamos caçar confusão na guerra espiritual, numa guerra financeira. Sabe? Tipo, espera aí, como é que eu consigo ser um vendedor melhor? Vai subir como é que eu consigo vai subir teu nível? Mulheres também. Sabe? Tipo assim, a minha mulher não me quis me dar hoje. O problema é dela, tudo bem. Amanhã ou outro dia a gente resolve. Vou pegar essa energia aqui e vou criar tal coisa. Sabe? Pois você deveria estar aprendendo um idioma novo, poderia estar estudando um instrumento musical, poderia estar fazendo um hobby. Muitos homens são viciados em pornografias hoje porque eles não têm essa... Não tem um propósito. Não tem um propósito, não tem um hobby. Tipo, o cara vai dar treino de tiro. Né? Só não sei se você for um doido que não sabe lidar com a sua... Até uma bola é melhor que isso aí. Vai pra um Muay Thai, pra um jiu-jitsu, futebol. Não vai ficar viciado só em futebol. Vai jogar futebol. Sabe? Cuide de você mesmo. Comunicação, gente, pra mim também é um dos principais pilares. A comunicação, se de vocês não for fluida, não dá pra ter relacionamento. Relacionamento exige comunicação. E entenda que a maior parte das conversas serão conversas difíceis. Agora não pode... Porque, principalmente no começo, que é alinhamento... Que é, peraí, eu não te conheço. Nós estamos vivendo junto agora. Precisamos alinhar esse relacionamento. Eu não sei quem ele não sabe quem eu sou, a gente está se conhecendo. Então, se a gente não alinhar, vai ter atrito. E quando eu falo, gente, de comunicação, vou explicar para vocês o que é comunicação. Não é o que eu digo, é o que você entende. Exatamente, precisa de desenho. Então, desenho. Eu estou falando da tal coisa, o que você entendeu? Pergunta. Amor, faça mais perguntas, né? Eu falei isso. O que você entendeu? Eu entendi isso. Não, peraí, vamos lá. Eu falei isso. Isso pra te falar isso, pra dar intenção disso. Pronto. Você entendeu? Eu entendi isso, entendi. Perfeito, pronto. Agora basicamente essa parada. Tem quantos casais que não sabem nada um sobre o outro? Não conversam, gente. Os encontros é cada um aqui, ó. E os momentos que tem junto é só pra convocar. Você sabe de verdade quem é essa pessoa que tá do seu lado? O que você sabe sobre os medos dela, sobre as dúvidas dela, as inseguranças dela, sobre os sonhos dela, as expectativas dela? O que ela pensa sobre você? Já perguntou? É engraçado porque esse povo que só se relaciona pra transar e não sabe o que é o outro, é como se fosse ela tem um homem do job e a mulher do job exclusivo, né? Premium. Vai conhecer a pessoa que você tá de verdade, até pra ver se dá pra construir um futuro com esse ser humano. Depois não dá? Uai, você tá aí achando que é o máximo e a pessoa tem um monte de caca, não tem moral, não tem nada e você tá aí. Gente, não se relacione com pessoas que não têm moral. Aquela pessoa que passa a perna não sei quem, aquela pessoa que nananã. Ela faz isso com você também. Fica esperto, você não conhece essa pessoa direito, fica aí, ó. Então, comunicação, na minha visão, usa menos isso aqui, gente. Vai conversar, vai sentar. Desliga. Coma uma refeição junto, sem telefone. Eu já falei pra ela, meu ouvido tá no olho. Meu ouvido tá no olho. Como assim? Onde eu estou com o meu olho, eu tô escutando. Então, às vezes eu tô aqui escutando ela, eu tô olhando pro chão, no chão não tem nada, então eu tô escutando ela. Só que se eu já com o celular na mão, ou já passar uma pessoa, eu perdi já esse meu ouvido. Então eu sei que quando eu vou conversar com ela, eu desligo o celular, deixo o celular lá na estante, fico longe do celular e eu fico olhando pra ela. Focado 100% pra eu escutar ela. Entende? Então, cuidado com o telefone demais, viu, gente, dentro da relação. Outra coisa, flexibilidade e a capacidade de você se moldar às situações. Camila, mas eu não posso me moldar ao outro. Não é sobre isso que eu tô falando. É se moldar às situações. A gente deu exemplos aqui. Ele é uma pessoa, eu sou outra. Eu sou totalmente oposta dele. Totalmente. Quando a gente se conectou, no início foi difícil pra caramba pros dois. Porque eu gostava de coisas que ele não gostava e vice-versa. Aí a gente falou, não, peraí. Vamos ver o que a gente tem em comum. O que dá pra gente adaptar os dois, pra que a relação flua? Porque eram gostos ali, coisas simples, mas que poderiam trazer atrito se a gente não se adaptasse, não se moldasse. Questão de conhecimento, por exemplo. Hoje, até eu tô jogando alguns joguinhos pra ter o que conversar com ele às vezes, que ele gosta. Mesmo que eu não gostasse muito, por que eu não posso aprender, às vezes, a jogar alguma coisa aqui pra gente ter alguma coisa em comum? Por que eu não posso entrar um pouco no universo dele também e vice-versa? Ela descansa na paz. Aqui, ó, sem fazer nada, ela descansa. Eu sou um cara que eu descanso fazendo alguma coisa. Eu tenho que mexer em alguma coisa. Então, nem que seja uma marcenaria, nem que seja pra arrumar a parede, nem que seja aprendendo a como fazer um aplicativo, sei lá, eu fico caçando, eu aprendo a fazer o sudoku, alguma coisa do tipo. Eu preciso estar mexendo em alguma coisa pra descansar.
né? Então o fato de estar aqui, por exemplo, a gente tá aqui na praia, se descansando, eu tô descansando aqui, pô. Eu tô abrindo a boca aqui, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô descansando, tô achando ótimo. Entendeu? Então, assim, se vocês não conseguirem ter flexibilidade nessa relação, igual a gente deu o exemplo, né? Um abrir mão de algo que gosta, sim. Por quê? Qual é o problema? Eu abri mão da minha caipirinha, não tem problema nenhum. O relacionamento é mais importante. Quantos homens não conseguem abrir mão, às vezes, de sair com amigos ruins, pessoas que não servem pra nada, e mulheres também, porque, não, é minha individualidade. Calma, até onde vai essa individualidade dentro do relacionamento? Aí eu tenho uma pergunta pra você. Vamos supor o seguinte, que a gente chegou nessa parte da individualidade e tudo mais. Que eu teve um caso desse. Um homem é casado com a mulher, e aí a mulher, ela tem individualidade dela e sai pra dançar, e o homem não gosta, fica em casa jogando videogame. E a mulher sai pra dançar. E ele se sente inseguro, certo? Se sente inseguro porque ela sai pra dançar, mas ele não quer falar, ele não quer interromper a individualidade dela. Ele não quer ir, né? E ele também não quer ir. Como é que resolveria essa questão? Cara, muitas pessoas vão discordar do que eu vou falar, mas relacionamento, na minha visão, eu tenho que impedir brechas. Depende da dança. Por exemplo, uma dança solo, uma dança do ventre, um jazz, não vejo problema. Porque são ambientes que a maioria ali vai ser mulher. Agora, um forró, uma dança de salão, eu vejo problema. Agora, um funk, vejo problema. Ela vai pra boate, vejo problema. Por quê? Camila, mas eu tenho que confiar nela. Eu sei, tem mesmo. Mas é um ambiente propício para o quê? Gente, infelizmente, vamos ser realistas e práticos. Vamos supor que um dia vocês brigaram. A relação já está estremecida. Essa mulher vai pro forró e ela começa a dançar com um cara que a química é incrível. A química de atração mesmo. A dança é legal, o forró é uma dança muito próxima. Encaixe, né? É o cheiro no cangote, aquela coisa. Mesmo que ela não faça nada, concorda que aquilo ali vai ficar na cabeça dela? Pô, mas o meu homem aqui, olha lá que bosta. Agora o cheiro daquele homem no meu cangote, nossa! Arrepiou. E a mulher tem isso, né? Tá entendendo? Então, tem assim, isso, o pescoço, não sei o quê, um toque ali, o outro. Eu acho arriscado. Camila, mas e o personal? Também acho arriscado. Eu sou o tipo de mulher que eu impeço brechas na minha relação. Tô com ele, nenhum homem tem acesso a mim, acabou. É engraçado que no Pai Nosso, no aramaico, até o Rodrigo Silva falou sobre isso. Que é, no final, fala, não deixeis que caímos em tentação, né? Mas e livrai-nos do mal. Aqui a gente fala em português assim, né? Ou seja, não deixeis que caímos em tentação. No hebraico mesmo, na original, fala não nos permite que entremos em momentos de ser tentado. Ou seja, se, por exemplo, eu sei que eu posso ser tentado numa boate, por que eu vou pra uma boate? Por exemplo, igual o seu caso, né? O bom que ele não me dá trabalho, tá? Mas você já foi viciado em muito tempo e já teve uma fase de pegação. Pensa comigo. Aí ele vira pra mim e fala assim, eu vou sair com a minha amiga. Vou ficar puta. Porque eu já tenho gatilho de insegurança, porque já fui traída em outras relações. Mesmo estando tratado, o gatilho é acionado. Eu vou falar, que isso, que amizade é essa que eu não posso ir? Então assim, pra que você vai dar brecha? Aí pensa, um dia nós dois não estamos legal. Ele não tem isso, tá, gente? Tô dando pra exemplo. Aí vamos supor que você tem uma amiga super íntima ali, que você conversa, aí você começa a conversar com ela, meu relacionamento tá legal, tarará, tarará. Uma hora ele vai começar a se conectar mais com essa amiga que comigo. Afinal de contas, a gente tá numa crise. Ela é uma outra mulher que tá dando ali pra ele um colo. Concorda que uma hora ou outra pode dar merda? Que é a função sua, no caso. Função quando eu digo Sim, é função sim. É igual você procurar cola a outro homem. A minha função é essa, cola. Na minha visão, fecha as portas, evita problema. Então assim, Camila, mas eu gosto de dançar e ele não gosta de ir. Aí que entra a flexibilidade. Cara, minha mulher, eu deveria estar lá pra protegê-la. Vá. Proteja o que é teu. Não gosto, problema seu, vai. Quantos passeios que eu já fiz que eu não gostava por sua causa? Que eu falei, não gosto, amor, mas eu vou. E vou ficar bem lá. Não vou ficar empurrada não, tá? Vou ficar bem. Às vezes você queria fazer alguma coisa que eu não tava afim, mas eu falei, vamos. E eu fui de boa. Entendeu? Porque senão, gente, abre brecha. Eu tenho que estar colado um no outro. Não é sobre isso. É você escolher as atividades que não vão abrir brecha na sua relação. Eu penso dessa forma, tá? E trabalho com relacionamentos e vejo que é o que mais funciona.
Normalmente, quando começa a ter brecha demais, 1 hora. Às vezes, gente, a pessoa não chega nem a trair de fato. Mas igual eu falei, fica com aquela alteração na cabeça, entendeu? E nós mulheres sabemos que a gente é assediada, dependendo do lugar. Verdade. Não, você tem homem também, tá sendo? Já foi uma época atrás em boate aí. Então, assim, cuidado. É isso que eu falo sobre você ter flexibilidade pra abrir mão de algumas coisas. Agora, tudo com limite, né, gente? Porque tem homens aí, mulheres ciumentas demais que a pessoa não pode respirar, né? Isso também não, né? Não. Então eu falei, vai com a pessoa, vai lá, vai com o Existe problema. apego e existe amor. Apego é quando eu vejo uma rosa muito bonita, arranco pra ficar com ela. Amor é eu deixo a rosa lá, eu rego, planto, cuido dela, mas a rosa continua. Então, por exemplo, academia. Tem vezes que ele quer ir num outro horário, eu nem ligo dele. Eu Tô nem aí, vai com Deus, eu tenho que confiar nele. Tem mulher lá com short no cule? Tem. Mas eu tenho que confiar que ele não vai olhar. Se ele olhar, o problema é dele com Deus. Eu falo isso, o problema é dele com Deus. Porque eu não Se ele tô... quiser me trair, ele resolva com Deus pra lá. Eu não vou mais estressar minha cabeça. Porque quando eu olho, se eu olhar pra outra mulher com um desejo de alguma coisa, eu não tô traindo só ela. Eu tô traindo principalmente a Deus. Então eu lavo a minha alma com isso aí. Entendeu? Então quem tá se condenando não é ela que tá sofrendo, sou eu que tô me condenando, eu tô me ferrando com Deus, entendeu? É meu pecado aqui. Mas enfim, essa questão também é espiritual, acho que o tempo aí ficou bastante já. Acho que deu pra perceber, né, os principais pilares dessa questão aí, todas pra vocês terem noção. E, gente, avaliem. Na minha percepção, você tá com alguém imaturo demais, converse com essa pessoa. Se essa pessoa não se propõe mudança nos próximos 90 dias, na boa, pega teu baile, porque é insuportável ficar com alguém que é imaturo, tá? Não, eu já vi até um padre falando, tem muita gente que às vezes não quer se divorciar por causa de religião, não sei o que e tal. Eu vi um padre falando que, padre, eu fui 17 anos, meu marido foi vítima de violência doméstica, só que ele, meu filho, eu espero que seja recente, porque se for muito tempo, você demorou esse tempo todinho pra tomar uma decisão, e sim, cabe nulidade. Então, assim, gente, dependendo da situação que você tá no seu casamento, mesmo que for até católico, fale com o seu padre, né? Casamento, relacionamento no geral aí. No geral, assim, fale com o seu padre. Gente, você não é obrigado a aceitar tudo. Porque dependendo da situação, sim, cabe nulidade no seu casamento. A gente fica falando que é uma só carne e tudo mais, porque essa é questão de conjunto, e uma só carne também tem a questão dos filhos. E detalhe, mas quando um tem dos momentos dois... que, tipo assim, Deus rejeitou Saul. Pois é. Então, tipo assim, tem essa questão que Deus, quando a pessoa não tá de acordo com o alinhamento, ele rejeita sim. Porque infelizmente a pessoa tá se afastando tanto, tá sendo tão rebelde que Deus falou, então tá, vou ter que soltar. Essa uma só carne, na minha visão, é por isso que Deus tá nessa unidade. Se um dos dois se afasta de Deus, já não é a mesma carne. Exato. Sabe? Então, assim, é lógico que eu tenho todo o meu papel como companheira. Quando eu vejo ele, isso já aconteceu, se afastando, eu, amor, volta aqui. Agora, se ele não quiser voltar, 1 hora eu tenho a permissão sim de soltar. Exato. Então, cara, tá com alguém ali. Aquela pessoa não tá querendo andar na mesma página. É liberdade. Sabe, é isso. Abrem o olho de você. Tem muita gente vivendo relação tóxica e abusiva aí, achando que é por causa em nome da paixão. Então, é tipo, cara, a primeira coisa que eu falo em nome do amor. Amor não é sofrer. Relacionamento, ele tem que ter um pé atrás, assim, antes de você falar em relacionamento, você tem que pensar, cara, o que você quer da sua vida? E o que primeiro, antes disso, o que é a vida pra você? Porque muitos acham que a vida é só isso aqui. Até dá pra construir isso juntos se for duas pessoas. Porque você acordou. Em Deus, né? Tem gente que eu ouvi essa frase, achei muito legal. O cara nasce, cresce, entende porra nenhuma e morre. Tem muitos caras que fazem isso. Nasce, cresce, não entende nada, vive guiado pelo que tá acontecendo pelo vento, amarou, não tem um certo brilho na vida de aprender coisas novas, de entender, de questionar de atrás, de governar de fato aqui. Uma vida só pra satisfazer os seus desejos é vã, é inútil. A gente não veio pra ficar fazendo as nossas vontadezinhas. Ser imaturo pra caramba. É isso, gente. É isso. Então, deixa o like aí, comenta aqui, já se inscreve no canal e aí pra eu não lembrar. Bora tomar banho de mar. Agora eu vou tomar banho de mar, vamos aproveitar esse mar maravilhoso. Fechou? Tamo junto. Tchau. Até a próxima.